Olá pessoal, bem-vindos à segunda palestra do dia, que será ministrada pelo zootecnista e doutor Felipe Muriel, que atualmente é docente da Universidade da Flórida, com experiência nas áreas de nutrição e manejo de bovinos de corte, e apresentará a palestra intitulada como Explorando a Programação Fetal em Bovinos de Corte. Uma boa noite e uma ótima palestra a todos. Olá, meu nome é Felipe Muriel, eu sou formado em zootecnia pela Universidade da Unesp de Botucatu, no Brasil. Depois eu vim para os Estados Unidos, fiz minha pós-graduação, mestrado na Universidade de Wyoming, onde eu tive o prazer de conhecer o professor Cássio. E depois vim fazer meu doutorado na Universidade da Flórida. Me formei no doutorado em 2013 e fui para a Carolina do Norte, na Universidade Estadual da Carolina do Norte, trabalhar como professor assistente por mais ou menos 2 anos. E depois desse período, voltei para a Universidade da Flórida e sou professor nessa universidade, na Estação Experimental Range Cattle Research and Education Center, desde 2016. A nossa estação é localizada mais ou menos no centro-sul da Flórida. As condições climáticas da nossa estação são muito parecidas com o Brasil, então é um gado com um pouco de influência de gado zebuíno, pastagem de gramíneas tropicais, muito calor, muita umidade. Então, muitas das pesquisas que eu vou mostrar para vocês hoje nessa apresentação se aplicam bastante para o sistema brasileiro, tá certo? Então, o tema que eu vou focar hoje seria explorando a programação fetal, e como que a gente pode tirar vantagem desse conceito e aumentar a produtividade da nossa fazenda. Eu quero mostrar nessa apresentação para vocês também que isso é um conceito relativamente novo, mas oferece uma oportunidade muito grande para o pecuarista de aumentar a sua produtividade. Eu quero mostrar também para vocês que o momento em que a gente vai explorar essa programação fetal depende de vários fatores, E eu também vou mostrar para vocês que esse conceito oferece uma oportunidade de a gente explorar alguns aditivos alimentares na suplementação pré-parto, tá certo? E outra coisa que eu vou mostrar para vocês também é que alguns desafios, que nem sempre o melhor manejo para a mãe é o melhor manejo que resulta no melhor desempenho dos bezerros, E também quero mostrar para vocês que ainda tem muito poucos estudos relativos com a necessidade com a necessidade desse tipo de experimento, É muito importante, tem várias implicações para toda a cadeia da indústria de pecuária, e eu queria mostrar para vocês então que ainda tem pouco estudo, tem pouco investimento relativo com a importância desse assunto para a pecuária, não só nacional, mas como internacional. Então, não tem como eu falar de nutrição de fêmeas bovinas, Antes de falar um pouquinho sobre efeito de nutrição e score condição corporal no desempenho reprodutivo dessas matrizes. Então, esses dados que eu estou mostrando para vocês agora são dados do professor Zequinha, da Universidade da Unesp, de Botucatu, em que eles tentaram avaliar qual é o efeito de condição corporal das vacas no momento da aparição, na taxa de concepção primeira inseminação, e eles também mostraram qual é o efeito dessa vaca perder, ganhar ou manter a condição corporal pós-parto nas taxas de concepção. Então, o que a gente pode ver aqui nessa tabela é que, como todo mundo já sabe, faz muitos anos já vem sido batido nessa tecla de que vaca tem que parir em condição boa, vaca tem que parir em condição corporal acima de 3 para ter uma melhor taxa de concepção e inseminação. Então, a gente vê aqui que vacas que pariram no score 3 ou 3,25 ou acima de 3,5 tiveram uma maior taxa de concepção
comparado com vacas que pariram numa condição menor do que 3, né, numa escala de 1 a 5. Então, esse dado mostra, basicamente, a gente já sabia que vaca tem que parir bem. Mas o que acontece com ela depois? Se ela ganhar, perder ou manter a condição corporal pós-parto? Então, o que a gente consegue ver aqui nesse dado é que, no geral, né, eu não vou ficar falando sobre cada um desses grupos, eles veem que vacas que ou mantêm ou ganham condição corporal pós-parto, geralmente tem uma condição corporal, uma taxa de concepção primeira estimulação muito maior do que vacas que perderam. Já a vaca que pare mal e continua ganhando logo após o parto, mesmo ela ganhando uma maior condição corporal pós-parto, ela não consegue atingir uma taxa de concepção relativamente alta comparada com as outras matrizes. Então, mesmo se a vaca ganhar pós-parto, você não consegue compensar, né, por 100% os efeitos negativos dessa vaca ter parido magra, né? Então, no geral, o que a gente tem que fazer? A vaca tem que parir bem e, no mínimo, manter a condição corporal ou minimizar o máximo possível a perda de condição corporal pós-parto. E esses dados aqui foram obtidos com primíparas, né, em torno de 600 primíparas nesse estudo. Vacas multíparas, elas respondem basicamente da mesma forma, só que a diferença entre os grupos é um pouco menor, né? Isso é lógico porque vaca multípara já está crescida, né? Não tem mais o requerimento de crescer, igual uma primípara. Então, o impacto da condição corporal na taxa de concepção é um pouco menor comparado com as primíparas. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver o mesmo padrão de resposta. Vaca que pare bem tem uma melhor taxa de concepção do que vaca que pare magra, né? E quem ganha ou mantém condição corporal pós-parto, ela tem aí uma maior taxa de concepção do que vacas que perdem condição corporal pós-parto. Mas né, nem todo mundo faz o uso de protocolos de sincronização e inseminação, né, e qual é a importância de condição corporal, por exemplo, se eu fizer uma estação de monta natural. Então, nesse caso, a gente tem mais dados ainda, né, já faz muitos anos que a gente já sabe que vaca que pare magra, né, independente se faz sincronização, inseminação ou se usa somente touro, tem uma menor taxa de prenhez final da estação de monta, comparados com vacas que parem numa condição corporal 3 ou 3,5. Né? E além disso, quando a gente não usa o protocolo de sincronização, né, para induzir cio nessas vacas, ou ovulação nessas vacas, então o score de condição corporal e o impacto na reprodução tem um impacto muito maior do que quando eu não uso, do que quando eu uso o protocolo de sincronização, né? Por exemplo, nesse caso, eu estou dependendo totalmente da nutrição dessa vaca para fazer com que ela saia do período de anestro e volte a ciclar. E a gente já sabe, já faz muitos anos que vaca que pare magra demora mais tempo para ciclar. Então, essa vaca vai voltar a ciclar mais tarde na estação de monta, ela vai talvez ficar mais prenha somente no final da estação de monta, né? E ela vai parir um bezerro mais tarde, o bezerro vai ser mais novo e mais leve no momento da desmama. E dependendo de quanto essa vaca perde de condição corporal, né? Eu queria mostrar para vocês no começo, se ela pare magra e perde condição corporal, talvez o tempo que essa vaca vai demorar para voltar a ciclar já passou a estação de monta, essa vaca vai ficar um ano vazia, né? Então, o que eu acabei de falar para vocês, todo mundo já sabia fazer muito tempo, vaca tem que parir bem, independente se vai fazer protocolo de sincronização ou não, e a gente tem que minimizar a condição corporal desses animais, a perda de condição corporal no pós-parto. Só que recentemente tem tido muita atenção num conceito relativamente novo, tá? Que é chamado de programação fetal. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha escutado sobre esse assunto. E esse é o conceito de que, dependendo da nutrição materna durante a gestação, eu posso afetar como esse bezerro está se desenvolvendo durante a gestação, a ponto de afetar a saúde do animal no nascimento, taxa de puberdade dessas novilhas que nasceram, né, dessas mães, e também a qualidade de carcaça. Esse conceito tem sido aplicado em todas as espécies, né, em ovelhas, suínos, frango e até em humanos, né? Tem muita pesquisa acontecendo na parte de humanos para tentar entender como que a nutrição da mãe está relacionada com distúrbios metabólicos da criança após o nascimento e também incidência de diabetes, por exemplo, no futuro. Para dar um exemplo para vocês, tem muito estudo olhando sobre o efeito de obesidade, né, durante a gestação em humanos e correlacionando com o índice de diabetes quando essas crianças viram adultos. Por exemplo, a criança que se torna obesa durante o primeiro ano de vida,
a probabilidade de desenvolver diabetes aos 21 anos de idade cresce em 400%. Então, tem muita pesquisa nisso. Em humanos, a gente está tentando avaliar mais a saúde. Em gado de corte, o que a gente pode fazer é tirar vantagem desse conceito, né? E tentar melhorar a nutrição dessa vaca durante a gestação para gerar um bezerro mais forte, mais saudável, uma novilha que vai entrar em puberdade mais cedo e também melhorar a qualidade de carcaça, tá bom? Então, assim, por que esse conceito é tão importante? Por que esse é um momento ótimo para a gente tentar melhorar a qualidade do bezerro? Por muitos anos, né, essa é a figura aqui que mostra o crescimento do bezerro durante toda a gestação. Então, você tem o primeiro trimestre, o segundo trimestre de gestação e o terceiro trimestre. Eu quero que essa figura mostra que 2/3 do crescimento do bezerro acontece nos últimos 3 meses de gestação. Então, por muito tempo, o pessoal achou que esse é o período mais crítico, né? O único período que a gente deveria se preocupar, né, sobre ter uma melhor nutrição da vaca, a ponto de afetar a qualidade do bezerro. Então, hoje a gente já sabe que não é bem verdade, que todos os trimestres são importantes para melhorar o desenvolvimento do bezerro durante a gestação e afetar o desempenho no futuro. Por exemplo, os primeiros 3 meses de vida, desculpa não ter traduzido todos os itens aqui, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que com 28 dias após a concepção, você já tem a formação de ovários. Com 40, 50 dias, você tem o início de formação do rumen, pâncreas, rim, fígado, né? Glândulas adrenais, que são os responsáveis pela resposta de estresse, por exemplo. E no dia 45, você tem a formação de testículos. Então, todos os órgãos viscerais passam a se desenvolver no primeiro trimestre de gestação. Então, embora o requerimento nutricional do bezerro, né, para a gestação, nesse momento de terço inicial de gestação, seja muito baixo, praticamente zero, você ainda tem aí a formação de todos os tecidos viscerais, né, os órgãos viscerais desses animais que vão ser importantes no futuro. Né? Olhando um pouquinho mais para frente, terço médio, terço final, o que a gente vê é que tecido muscular, por exemplo, você começa a ter formação de todas as fibras musculares no terço médio de gestação, né? E a partir do terço médio de gestação, essa massa muscular passa a crescer somente em tamanho. E o que é mais interessante é que após o nascimento, o número de fibras desses animais nunca mais muda. A única forma de aumentar a massa de tecido muscular é através de aumentar o diâmetro de cada uma dessas fibras musculares. Então, se eu aplicar uma restrição durante a gestação desses animais, a ponto de reduzir o número de fibras musculares sendo formadas, esses animais nunca vão ser capazes de compensar por essa perda ou por essa diminuição na formação de número de fibras. Então, a gestação, terço médio e final, né, desses animais, nos últimos 6 ou 3 meses de gestação, é extremamente importante para a formação de tecido muscular. Outro ponto que eu quero mostrar nessa figura é que tecido adiposo começa a se formar basicamente no final do terço médio e basicamente grande parte no terço final de gestação. São as células que vão ser responsáveis, por exemplo, pelo grau de marmoreio, são formadas no terço final de gestação e não muito antes, né? Então, o ponto principal desse slide que eu quero mostrar para vocês é que, dependendo de quando eu aplico essa restrição nutricional, o impacto no bezerro vai ser totalmente diferente. Então, eu posso, por exemplo, aplicar uma restrição nutricional de 30% no terço inicial e o impacto que a gente vai ter no bezerro vai ser totalmente diferente que se eu fizer a mesma restrição de 30% no terço final de gestação. Tá certo? Então, qual que é o período mais crítico para a gente? Depende do que a gente está querendo afetar no bezerro. Se eu fizer uma restrição no terço inicial de gestação, provavelmente eu estou afetando os tecidos viscerais. Se eu fizer uma restrição no terço médio de gestação, eu estou afetando aí provavelmente o número de fibras musculares. E se eu fizer uma restrição no terço final, eu estou afetando tanto o tamanho dessas fibras musculares, como também o número de células de tecido adiposo. Outro ponto que eu quero falar aqui nesse slide, que é muito importante para a gente entender o resto da palestra, é que cada tecido do corpo desse bezerro tem uma prioridade diferente para nutrientes. Então, cérebro, pâncreas, fígado, né? Ou seja, os órgãos viscerais têm uma prioridade maior para nutrientes
do que músculo e tecido adiposo. Músculo e tecido adiposo, na verdade, tem a menor das prioridades sobre informação. Então, quando eu tenho dependendo de quanto, né, a magnitude dessa restrição, eu vou estar afetando só um ou vários tecidos desses animais. Então, talvez uma restrição baixa, eu vou estar afetando só tecido muscular e célula adiposa. E à medida que eu vou aumentando a magnitude dessa deficiência, eu vou afetando outros tecidos desses animais. Tá certo? Então, o impacto da nutrição da mãe depende muito de quanto, né, qual que é o nível de restrição desses animais e também no momento que isso está acontecendo. Para eu falar para vocês o que pode estar acontecendo na qualidade desses animais. Uma pergunta que a gente sempre recebe sobre esse tema é qual que seria o período de gestação mais importante para eu focar. E eu falei para vocês que por muitos anos todo mundo pensava que seria somente no terço final de gestação. E a resposta para essa pergunta é depende, né? Depende da região de onde vocês estão, né? Por exemplo, as condições climáticas do sul do Brasil, do centro-oeste do Brasil ou nordeste são totalmente diferentes. Então, a qualidade de pasto entre cada uma dessas regiões varia muito. Então, o momento de deficiência que vai acontecer no sul do Brasil é totalmente diferente do momento de deficiência nutricional que vai acontecer no centro-oeste ou no norte. Então, depende de onde a gente está. E mesmo dentro de cada região, depende muito do tipo de forragem que a gente está utilizando. Por exemplo, essa tabela aqui mostra o quanto que varia a produção em toneladas de matéria seca por hectare, nível de proteína e de digestibilidade, dependendo do cultivar que eu estiver usando. E mesmo se você tiver duas propriedades vizinhas, por exemplo, usando o mesmo tipo de capim, né, você tem aí, dependendo do tipo de manejo que está sendo feito em cada fazenda, você vai ter um impacto grande na nutrição, na composição nutricional desse pasto. Então, tem um vizinho, por exemplo, que maneja o pasto muito bem, né, intensificado, rotacionando os pastos, a qualidade desse pasto vai ser muito maior do que o vizinho, por exemplo, que sobrepasteja toda a sua fazenda, né? Então, vai ter uma quantidade limitada de matéria seca, a deficiência vai ser muito maior. Então, a resposta da pergunta depende de onde você está, qual que é o manejo de forragem, qual que é a qualidade de forragem, onde é que está acontecendo essa deficiência. Outro ponto que eu já falei um pouco antes, qual que é o momento mais importante? Depende do que você quer fazer. Se eu tentar utilizar, explorar o fato de que cada tecido muscular se desenvolve em um momento diferente, né? Se, por exemplo, eu quero aumentar o peso dos mama dos meus animais, então provavelmente eu vou focar no terço médio de gestação, que eu estou aumentando o número de fibras, ou no terço final, que eu estou aumentando o tamanho de cada uma dessas fibras musculares. Agora, se eu quero, por exemplo, aumentar a qualidade de carcaça e peso de carcaça, provavelmente eu vou focar aqui no terço final de gestação. Ou se eu querendo dizer que tem uma melhor formação de órgãos viscerais e saúde, provavelmente eu vou estar focando aqui no terço inicial de gestação. Então, depende do que a gente quer fazer, né? Qual que é o objetivo? Qual que está sendo o gargalo na qualidade desse bezerro? É peso? É saúde? Ou é qualidade de carcaça? Isso vai determinar qual que é o período que a gente deve focar. Aqui, para nós, na nossa região, a gente faz a estação de monta invertida, aqui na Flórida. Então, a gente faz a estação de monta de janeiro a abril, mas que seria no nosso inverno, tá certo? Então, aqui essa linha tracejada mostra para você o requerimento de energia e proteína dessa vaca, que para em novembro. Tem o pico de lactação aí para dezembro, janeiro, e desmama o bezerro aqui em maio, junho, tá certo? E a linha sólida, em azul e laranja, é o nível de proteína e de energia no Bahia Grass, que é a forragem mais comum aqui no estado da Flórida. Então, quando a gente vê aqui, a gente tem dois períodos claros, um de deficiência e um de extra, né? Em que a qualidade da forragem é superior ao requerimento desses animais, e o período de deficiência que o requerimento é muito maior do que a exigência. Então, para nós, né, os períodos mais críticos na nossa região seria os últimos 45 dias de gestação e o começo da lactação, terço inicial de gestação desses animais, certo? Então, na palestra que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar dois estudos, e nesses dois estudos a gente focou no terço final de gestação, porque, como eu falei para vocês, é um momento mais crítico para a gente. Mas, de novo, lembrando que o momento mais crítico vai depender de onde vocês estão. Mas eu acredito que no sul do Brasil
muito provavelmente a parte de deficiência nutricional dessas vacas prenhes vai ser muito parecido com a nossa região e seria ali no terço final de gestação. Então, esse estudo que eu vou mostrar para vocês é bem simples. A gente começou o estudo aqui em agosto, né, um mês depois da desmama dos bezerros dessas vacas. Então, eram todas vacas brancos, que aí tem aí 3/8 Brahmas, 5/8 Angus, né? Então, aí, mais ou menos 84 dias antes da aparição, eu tinha 3 grupos. Um grupo que não recebia uma suplementação pré-parto, que é o tratamento convencional, a maioria dos produtores não utilizam dessa suplementação. E um segundo tratamento em que eu dei 1 kg de DDG por vaca por dia, durante todos os 84 dias, os últimos 84 dias de gestação. E a gente decidiu colocar um terceiro tratamento para tentar ser um pouco mais eficiente, né? Então, ao invés de dar 1 kg por dia, por 84 dias, a gente deu 2 quilos por dia, somente nos primeiros 42 dias do terço final de gestação. E aí, então, ou seja, a quantidade total de suplemento oferecido por vaca é a mesma, só que eu estou diminuindo minha mão de obra pela metade. E além disso, eu estou oferecendo toda essa suplementação no período em que eu tenho um menor requerimento nutricional para essa vaca. Então, qual que é a ideia desse terceiro tratamento? Ser mais eficiente, né? Fornecer a mesma quantidade de suplemento, diminuir a mão de obra, e a hipótese era de que elas ganhariam uma maior condição corporal por causa delas terem um menor requerimento nutricional. Tá certo? Então, o que a gente está querendo ver nesse estudo é que se suplementação pré-parto tem algum efeito no bezerro e se o momento dessa suplementação também tem algum efeito no desempenho dos animais. Depois da aparição, todo mundo foi tratado da mesma forma, tá bom? Todo mundo recebeu feno e recebeu a suplementação com melaço e ureia durante o inverno. Aí, o que a gente viu? Essa é uma figura mostrando o dado de condição corporal dessas vacas, né? As vacas começaram com condição corporal muito boa aqui em agosto. Grupo controle, conforme você vai esperar, passa a perder um pouco de condição corporal nos últimos 45 dias de gestação. Já as vacas que receberam a suplementação ganharam aí quase 1 ponto a mais na escala de 1 a 9, que é o que a gente usa aqui na Flórida. Seria aí mais ou menos meio ponto de condição corporal na escala de 1 a 5, que é utilizada no Brasil. E o que a gente viu aqui é que no momento da aparição não teve diferença nenhuma se eu tratei essas vacas de 1 kg por dia, por 84 dias, ou se eu concentrei todo o suplemento nos primeiros 42 dias de gestação. Então, ou seja, qual seria o tratamento que você escolheria aqui, baseado somente nesses dados? Seria esse tratamento que eu suplementei pelos 42 dias, porque eu atingi a mesma condição corporal que o outro grupo que recebeu a suplementação, mas com metade da mão de obra, certo? Pós-parição, todos os animais passam a perder condição corporal, mas mesmo perdendo condição corporal, quem recebeu a suplementação pré-parto manteve uma maior condição durante toda a estação de monta. Tá certo? Agora, o que a gente aconteceu com a prenhez desses animais? Nesse estudo, a gente não viu diferença nenhuma. Não deu diferença estatística na taxa de prenhez entre todos esses tratamentos. Certo? E o motivo de não ter dado nenhuma diferença na taxa de prenhez desses animais é que o grupo controle começou o estudo muito bem, condição corporal de 5, e embora eles tenham perdido um pouco de condição corporal nos últimos 45 dias, elas ainda pariram uma condição corporal ideal. Pós-parto, elas perderam apenas meio ponto na escala de 1 a 9. Seria 0,25 na escala de 1 a 5. Então, o grupo controle, nesse estudo aqui, não precisava de suplementação. Elas começaram bem o estudo, pariram bem e tiveram uma perda de condição corporal muito baixa pós-parto. Então, o benefício da suplementação pré-parto não foi tão grande quanto a gente imaginava que ia ter nesse estudo. Certo? Então, explica o porquê que a gente não teve diferença nenhuma na taxa de prenhez. Mas, o que a gente viu é que quem recebeu a suplementação nos primeiros 42 dias do terço final de gestação, né, que seriam 6 semanas, mais vacas pariram mais cedo. Então, nos primeiros 30 dias de estação de monta, eu tinha aí 80% das vacas já paridas, comparado com 60% dos outros 2 tratamentos. Então, qual foi, né, mesmo que não tenha dado diferença na taxa de prenhez nessas vacas, as vacas que receberam a suplementação por os primeiros 42 dias do terço final de gestação, elas pariram mais cedo. Então, essa vaca vai parir mais cedo, vai desmamar um bezerro mais pesado, mais velho, que consequentemente vai ser mais pesado. Tá? Então,
se eu olhar os 3 tratamentos que eu mostrei para vocês, qual que a gente escolheria? Provavelmente esse tratamento que recebeu a suplementação pré-parto, atingiu uma das maiores condições corporais a parto, mas com metade do custo de mão de obra. Agora, o que aconteceu com os bezerros? Uma pergunta que a gente recebe bastante é: vaca que recebe a suplementação pré-parto, elas desmamam, faz com que o bezerro nasça muito grande no nascimento? Pode sim aumentar o peso no nascimento do bezerro, a gente na verdade viu isso. Vaca que recebeu a suplementação estava sim de mais ou menos aí 1 kg, 1,4 kg mais pesado ao nascimento, comparado com bezerros que nasceram de vacas que não receberam a suplementação pré-parto. Porém, a gente não viu nenhuma diferença estatística na porcentagem de bezerros vivos. Então, embora os animais tenham nascido um pouco mais pesados, não chegou a ser um problema no nosso estudo. E a gente fez aí mais de 6 estudos, isso eu só estou mostrando um para vocês. E a resposta é basicamente a mesma, bezerros nascendo aí de 1 a 2 quilos mais pesado no nascimento, né? Mas em nenhum dos estudos a gente teve problema com dificuldade na aparição. Mas a gente não é um problema que a gente tem visto bastante aqui na nossa região, muito porque a quantidade de suplementação é relativamente baixa, né? Eu acredito que uma quantidade de suplementação um pouco maior, aí talvez a gente possa ter um pouco mais de problema. Ou se a fazenda já está tendo problema com parição e não está utilizando a suplementação pré-parto, aí eu tomaria um pouco mais de cuidado em implementar algum nível de suplementação no pré-parto, que talvez possa piorar aí a porcentagem de bezerro nascendo vivo, tá certo? Mas a gente pode conversar um pouco mais na mesa redonda sobre isso. Agora, e o crescimento desses bezerros na fase pré-desmame? Aqui na Flora a gente desmama os animais com 9 meses de idade, tá? Mas já com 5 ou 7 meses de idade a gente já consegue ver uma diferença boa no peso desses bezerros de acordo com o tratamento que foi oferecido às mães. E o que a gente vê aqui, no momento da nossa desmame, ou até aos 7 meses, os animais que nasceram de mães que receberam a suplementação eram mais pesados do que o grupo controle, né, dos bezerros que nasceram de mães que não receberam a suplementação, mas os bezerros mais pesados de todos esses grupos foram de quem nasceu de mães que recebeu a suplementação durante todo o terço final de gestação. Então, ou seja, o melhor manejo para a mãe, que era o que a gente concentrou a suplementação nos primeiros 42 dias, não foi a melhor estratégia de suplementação que levou aos melhores resultados dos bezerros. Então, a gente tem que considerar muito qual que é o impacto de um bezerro para determinar qual que é a melhor estratégia de suplementação dessas mães, tá certo? Nesse estudo aqui, embora eu não tenha dado diferença na taxa de prenhez, esse incremento que eu tive na taxa de desmame dos animais que receberam suplementação durante todo o terço final de gestação, essa diferença de peso se paga o custo da suplementação e sobra ainda um pouco. Então, mesmo não tendo aumentado a taxa de prenhez desses animais, só o fato de eu ter desmamado os bezerros mais pesados, por aqui nos Estados Unidos eles pagarem por quilo, você consegue ter um retorno maior do que o custo do investimento nessa suplementação pré-parto. Certo? Outro ponto que eu queria falar com vocês é que não é só peso do desmame, né, ou porcentagem de bezerro vivo, ou qualidade de carcaça, a gente também tem um efeito de programação fetal na imunidade desses animais. Então, esse estudo que eu vou mostrar para vocês agora foi um estudo que foi feito há alguns anos atrás, né, 2009, em que eles viram que animais que nasceram de vacas que receberam a suplementação proteica, em torno aí de meio quilo por dia, durante o terço final de gestação, 10 vezes menos bezerros tiveram problemas de doença respiratória bovina na entrada do confinamento, comparado com bezerros que nasceram de mães que não receberam essa suplementação pré-parto. Então, uma melhor nutrição durante o terço final de gestação não só impacta o peso do bezerro, mas também tem algum efeito direto ou indireto na saúde desses animais. Então, 10 vezes menos bezerros ficaram doentes na entrada do confinamento. E uma parte que pode explicar essa grande diferença, né, e a vantagem de você ter menos bezerro ficando doente no confinamento é não ter que tirar o bezerro do piquete para tratar com antibiótico. O bezerro que está saudável tem uma performance melhor do que o bezerro que está doente, ganha mais peso e tem uma maior qualidade de carcaça. E o que pode estar explicando essa menor incidência de doença? Então, um dos estudos que a gente fez aqui por 2 anos
na Flórida, a gente pegou bezerros que nasceram de primíparas, que não receberam suplementação pré-parto, ou novilhas que receberam suplementação com melaço e ureia durante o terço final de gestação. Elas receberam em torno de 1 quilo de melaço com ureia durante o terço final de gestação. E aí os bezerros nasceram, né? Aos 3 meses de idade a gente desmamou esses animais, desmamou precoce, e colocou eles no confinamento por mais ou menos 45 dias. E durante esse período a gente desafiou os animais, a gente ofereceu uma dieta de alto concentrado a 3,5% do peso vivo. Então, o máximo que esses animais podiam consumir, e uma dieta bem rica em grãos para forçar o crescimento dos animais ao máximo. E aí, o que a gente viu? Que bezerros que nasceram de mães que receberam a suplementação pré-parto tiveram um ganho maior durante o confinamento. Tá? E o que eu já tinha mostrado para vocês. Além disso, a gente desafiou esses animais com 2 vacinações contra a doença respiratória bovina, né, para estimular o sistema imune desses animais. E aí o que a gente viu foi que eu tenho uma maior porcentagem de resposta à vacinação quando os bezerros nascem de mães que receberam a suplementação pré-parto. Né? Por exemplo, soro BVDV seria o vírus da diarreia bovina. Animais que nasceram de mães que receberam a suplementação com melaço pré-parto, 84% desses animais responderam à vacinação. Isso quer dizer que eles produziram quantidades suficientes de anticorpo que indicam que eles tiveram uma resposta positiva à vacinação. E somente 56% dos animais que nasceram de vacas do grupo controle responderam a essa vacina. Então você tinha aí mais ou menos 44% dos animais nesse grupo aqui, ó, não responderam à vacinação. Então a gente gastou 2 rodadas de vacina e eles não produziram nada de anticorpo. Então, né, se eu mandasse esses 2 animais aqui para o confinamento, a chance, né, ou a probabilidade dos animais que nasceram de vacas que receberam a suplementação pré-parto se tornarem doentes seria muito menor, porque são animais que responderam melhor à vacinação, têm um nível maior de anticorpo para ajudar a combater esse desafio. Essas respostas, essas diferenças na resposta à vacinação está sendo muito consistente, a gente tem feito em todos os estudos aqui da nossa estação, e essa é uma resposta que é a única resposta que aconteceu em todos os estudos que foram rodados até aqui. Nem todos os estudos resultaram em maior presa de desmame, mas todos eles tiveram uma melhor resposta à vacinação, se eles nasceram de mães que receberam a suplementação pré-parto. Outro estudo que eu quero mostrar para vocês seria com relação à inclusão de aditivos na suplementação pré-parto desses animais. Esse estudo foi feito por 1 ano, mas deu um resultado muito interessante, muito viável para ser utilizado tanto aqui quanto no Brasil. Então esse estudo era bem simples. 70 dias antes da aparição, a gente tinha aí mais ou menos 160 vacas, que a gente dividiu em 16 passos de Bahia Grass. E aí o que a gente teve eram 3 tratamentos, um tratamento que não recebia suplementação, um tratamento que recebia a suplementação de mais ou menos 900 gramas por dia de DDG, ou um terceiro grupo que recebia também 900 gramas por dia de DDG, adicionado com 200 miligramas de monenzina. Tá bom? Esses eram os tratamentos que foram fornecidos até a aparição. Após a aparição, todas as vacas e os bezerros foram tratados da mesma forma. Ninguém recebia monenzina, todo mundo recebendo o mesmo tipo de suplementação, o mesmo tipo de pasto. Certo? Então, a única diferença foi foram os tratamentos oferecidos no pré-parto. Sem suplementação, 900 gramas de DDG ou DDG adicionado com monenzina. Aí o que a gente viu? Essa é a figura mostrando a condição corporal das vacas. De novo, a gente começa o estudo com uma condição corporal boa, 5, né, na escala de 1 a 9, ou que seria a condição corporal 3, na escala de 1 a 5. Quem recebe a suplementação ganha condição corporal, quem não recebeu a suplementação perde condição corporal. Tá? Então, no momento da aparição, eu tenho aí vaca controle parindo em torno aí quase de 4,5, na escala de 1 a 5, e já as vacas que receberam a suplementação estavam em torno aí de 1 ponto a mais de condição corporal na escala de 1 a 9, que seria equivalente a meio ponto a mais na escala de 1 a 5. Só que nesse estudo, diferente do que eu mostrei antes para vocês, as vacas do grupo controle perderam condição corporal, só que dessa vez elas pariram numa condição corporal abaixo do ideal, que seria o 5. Né? E a gente não viu nenhuma diferença aqui da inclusão de monenzina até o momento da aparição. Mas pós-aparição, quem tinha recebido monenzina pré-parto foi capaz de manter uma maior condição corporal durante todo o estudo.
né? Então, você tem algum efeito residual nessas vacas que permitiram que elas tivessem uma menor perda de condição corporal pós-parto se elas receberam monenzina no pré-parto, tá bom? Elas não receberam monenzina no pós-parto. Então, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que a gente ainda não sabe, a gente não avaliou, que permitiu com que essas vacas perdessem menos peso. Mas até o momento da aparição não teve vantagem nenhuma de eu ter adicionado a monenzina no DDG ou não, tá bom? Só que nesse estudo, que eu falei para vocês agora, né? As vacas com controle pariram uma condição corporal baixa. Então, quando eu olho a taxa de prenhez, nesse estudo aí eu tenho em torno de 10 a 13% a menos na taxa de prenhez se elas nasceram de vacas, quando as vacas não receberam a suplementação pré-parto. No estudo anterior que eu mostrei para vocês, não teve diferença nenhuma. Só que naquele estudo elas começaram bem, condição corporal boa, pariram numa condição corporal acima do ideal ainda, e tiveram uma perda de condição corporal muito mínima pós-parto. Nesse estudo não, nesse estudo foi diferente. Elas começaram até bem, mas pariram abaixo do ideal. Então, só essa diferença de taxa de prenhez que eu estou obtendo aqui, de 10 a 13%, né, a taxa de prenhez, já se paga o custo da suplementação pré-parto. Mas o que aconteceu com o desempenho dos bezerros? Nesse estudo, a gente não teve diferença nenhuma no peso ao nascimento dos animais, tá? Muito provavelmente porque a quantidade de suplementação foi um pouco menor do que comparado com os outros estudos. Só que olha no desmame desses animais aqui, ó. Quem nasceu de mãe que recebeu suplementação pré-parto, de novo, mais pesado. Só que quem nasceu de mãe que recebeu a suplementação com monenzina no pré-parto, foram no grupo que tiveram maior taxa de desmame. Então, nesse estudo, eu tive uma maior taxa de prenhez que nós receberam pré-parto e um maior peso de desmame. Mas os melhores resultados foram de quem nasceu de mãe que recebeu suplementação pré-parto com a adição de monenzina. Monenzina custa mais ou menos aí de 3 centavos por vaca por dia. Então, o investimento ao longo de 77 dias seria de mais ou menos 2 ou 3 reais no máximo, né? E o retorno que a gente tem aí é de quase 24 quilos a mais na desmame. Então, a diferença astronômica, né? É um investimento muito baixo, mas tem um retorno muito grande nesse estudo. Só que eu quero lembrar vocês que esse estudo foi feito por apenas um ano, a gente vai replicar para tentar entender o que está acontecendo e também a gente vai fazer algumas outras análises para tentar entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, por que essas vacas perderam menos e por que os bezerros foram os mais pesados. Tá certo? Mas esse é um estudo claro que mostra que suplementação pré-parto pode ou não aumentar a taxa de prenhez das vacas, vai depender da condição corporal que essas vacas parem, tá certo? E muito consistentemente tem aumentado o peso do desmame dos animais. E esse aumento que a gente tem observado no peso do desmame, quando você é pago por quilo do bezerro, só o aumento no peso do desmame já paga o custo do investimento no pré-parto. Tá certo? Então, tem muita coisa para se pesquisar ainda. Eu mostrei só alguns dados do que a gente tem feito aqui na nossa estação e a gente vai poder discutir um pouco mais na mesa redonda. Então, a mensagem principal que eu queria passar para vocês aqui é que programação fetal oferece mais uma oportunidade para o pecuarista, né? Então, nutrição de mãe não é somente para aumentar a taxa de prenhez, uma melhor nutrição durante a gestação gera um bezerro de melhor qualidade. Então, a gente pode aí utilizar uma suplementação estratégica de curto período, de baixa quantidade ou inclusão de aditivos e tentar aí melhorar a qualidade do bezerro no futuro, né? Afetando aí tanto a reprodução quanto a saúde, o crescimento e qualidade de carcaça dos animais. Alguns desafios, tem pouquíssimos estudos no Brasil com Nelore. A gente sabe quanto que o Nelore às vezes responde totalmente diferente de um animal que tem um sangue, tem alguma influência taurina, né? E o Brasil é um país tão grande, com tanta variação climática, tipo de manejo, qualidade de forragem, tipos de forragem, né? Que o momento crítico para cada uma dessas regiões vai ser totalmente diferente. Então, a gente precisa aí ter mais estudos em todas as regiões para tentar entender um pouco melhor qual que é o melhor momento da gente experimentar esses animais, como que a gente vai conseguir explorar mais esse conceito e melhorar a pecuária de corte, tanto no Brasil quanto aqui na Flórida ou no mundo inteiro, né? O que eu queria passar para vocês é que esse conceito ele é muito animador, tem muita coisa para a gente ser feita, tem muita coisa para ser estudada
Infelizmente, é o tipo de área que demora muito para ser estudado. A gente está falando aí de estudos, você vai começar pré-parto, você vai tratar por 3 meses pré-parto, aí vamos esperar mais 7, 8 meses para desmamar, mais 6, 7, 8 meses do animal no confinamento. Então, são estudos que demoram muito tempo e tem um investimento alto para ser feito. Esse é um dos motivos de porque tem poucos estudos ainda, não só no Brasil, mas como aqui. Né? O investimento é grande e o tempo demora muito. Nem todo mundo tem condição de fazer um estudo desse tipo. Tá? Mas eu espero que eu tenha mostrado para vocês a ideia principal e o tanto que é importante esse conceito de programação fetal para melhorar não só a performance da mãe, mas também a qualidade dos animais. Antes de terminar, eu queria convidar vocês para entrar na nossa página do Facebook, né? Se você entrar no Facebook e colocar o nome da nossa estação, aí vocês vão ver aí atualização sobre todos os professores da estação, todos os programas. A gente tem gente falando sobre ciência do solo, forragem, animal silvestre, nutrição, manejo. Então tem várias informações, vários vídeos e também webinars que a gente está fazendo todo mês, tudo de graça. É claro que a informação está em inglês, mas está de graça, está disponível para todo mundo. Basta só entrar aqui no site que vocês conseguem atualizar, ver o que a gente tem feito durante todos esses anos e também captar os dados mais recentes. Tá certo? Então, eu queria agradecer o convite da NUPEC para participar desse ciclo de participações. De novo, meu nome é Felipe Moriel, meu e-mail está aqui embaixo. Qualquer dúvida que eu não tenha chance de ter respondido para vocês durante essa palestra ou na mesa redonda que a gente vai fazer, por favor, me mande um e-mail e a gente pode conversar um pouco mais sobre os estudos. Desculpa ter ido um pouco rápido, mas o tempo é curto e a gente está querendo cobrir o máximo possível de ponto nessa área em tanto pouco tempo. Certo? Então, obrigado mais uma vez e eu vejo vocês dia 13 de outubro. Obrigado.